Ok, a gente falou de inbound e a gente falou de outbound marketing até agora. Mas e aí? Para que serve a prospecção no fim das contas? Ela serve para encher o seu funil de vendas. Então pensa, eu tenho um funil. Esse funil precisa de ter volume no topo para eu conseguir ir quebrando meus leads dentro de conversão de etapa por etapa até chegar nos meus clientes finais, correto? O Aaron Ross ele fez um diagrama para tentar demonstrar um pouquinho dos tipos de leads que vão conseguir entrar dentro desse seu funil. Ele começa citando o modelo de Spears, que seriam lanças, né? Que são os leads que vão para o seu modelo de outbound sales, ou seja, esse processo de ponta a ponta vai incluir o outbound marketing até o fechamento. Esse modelo de Spears, ou Spears, ele vai ser justamente considerado um modelo onde eu consigo visualizar quem eu vou atacar e eu vou atacar aquele cara dentro do mercado. Então, nesse caminho, o que o outbound ele vai considerar? Eu posso ser estratégico. Eu consigo definir exatamente com quem eu quero falar e quando eu vou falar com aquela pessoa. A gente vai falar muito sobre isso, sobre timing, sobre definição, levantamento de persona ao longo do curso. Mas especialmente quando se considera esse modelo, você tem que pensar que o outbound ele precisa ser um processo estratégico dentro da sua empresa. Você não pode queimar neurônio jogando justamente seu time para prospectar ativamente quem não merece. Lá na frente a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os modelos de custo de aquisição de cliente, então alguns indicadores que te ajudam a entender por que o outbound trabalha com isso. Mas não é só de outbound que se faz numa empresa. A gente vai tratar também de um modelo chamado de Nets pelo Aaron Ross. Esse modelo de Nets é um modelo voltado para o time de marketing, ou pelo que é o output do seu time de marketing. O time de marketing geralmente vai gerar o quê? Volume de leads, seja ele através de relações públicas, o famoso PR, seja ele através de inbound, seja ele através de N outras pequenas ações que ele pode realizar, ou até grandes ações. Dentro desse caminho, o marketing ele vai conseguir uma grande escala, por aí vamos falar de nets, ou até mesmo ele vai conseguir, dentro desse volume, uma quantidade que deve ser mais filtrada. Então, quando a gente trata desse volume do marketing, quase sempre esse volume ele é com menos qualidade, mas, lógico, maior quantidade. Beleza? O que a gente vai começar a controlar aqui dentro? No final das contas, aqui a gente tem alto volume, baixa qualidade. Eu posso tentar equiparar um pouquinho se eu falar de inbound, sair de mídias pagas, por exemplo, sem muita noção de ROI ou sem muito direcionamento de nicho, mas ainda assim eu tenho essa proporção. O outbound, ele já vai contrário, ele vai se equiparar entre volume e qualidade. Eu consigo definir com quem eu quero falar e aí a qualidade sobe, mas em compensação o volume dele cai porque a minha eficiência operacional é um pouco menor. Para finalizar, eu vou ter o que a gente chama de seeds. É o modelo famoso word of mouth, ou boca a boca. Esse modelo de boca a boca ele vai servir justamente para quê? Cara, se você tem um bom serviço, um bom produto, as pessoas vão falar dele no mercado. Se você produz um bom conteúdo, as pessoas vão te referenciar dentro do mercado. Então, no final das contas, o word of mouth ele é aquela indicação que as pessoas passam sem nenhum vínculo prévio. Quem fala de você não está ganhando nada, senão o fato de que quer ajudar um amigo com um bom conselho, com uma boa indicação. Aqui, a gente vai para o outro extremo. Pouquíssimo volume em geral e altíssima qualidade. Por quê? Porque a pessoa que fala de você, ela consegue entender exatamente o que a pessoa que recebe a indicação precisa. Então, um amigo chega, fala, putz, estou com um grande problema dentro do meu processo. E o seu grande fã é o cara que vai falar de você ali naquele momento. É fácil entender que o boca a boca ele é efetivo, porque é um amigo, é alguém em quem a pessoa confia, passando um conselho. Esse conselho vai chegar diretamente no ouvido dele, ele não tem nenhum tipo de obstáculo, ele não tem o que a gente vai chamar de gatekeeper, que acontece aqui no outbound, ele não vai ter os obstáculos naturais de engajamento do inbound, então o cara converte na sua página, recebe 8, 10, 12 e-mails de um fluxo de nutrição até ele estar educado o suficiente, ele simplesmente recebe uma indicação, ele sabe qual que é o problema que ele tem, ele está expondo o problema que ele tem, e ao mesmo tempo, se ele não está expondo, o amigo dele está indicando para ele que ele pode ter um problema, e isso gera
é baseado justamente num gatilho mental de autoridade. Isso gera um índice muito alto de conversão. É o melhor índice de conversão no final das contas. Por quê? Porque com esse gatilho de autoridade que um amigo trouxe, você não precisa mais se posicionar como autoridade. A pessoa vem conversar com você confiando que você consegue, efetivamente entregar algo. Dali para frente ela só precisa entender realmente se existe um fit. E é muito mais fácil alinhar isso. Fechado, galera? Bem claro? Seeds, Spears e Nets. Esse é o modelo. A gente brinca muito aqui dentro do Outbound Marketing com uma pequena analogia. A gente vai falar que Spears e Nets a gente pode puxar para pesca e falar que Nets é pescar com rede. O máximo que você escolhe é onde você jogar a rede no mar. Vai puxar um tanto de coisa dali de dentro. Talvez seja a grande maioria dos peixes que você procura. Mas em compensação você não consegue escolher os de melhor qualidade, os de maior tamanho ou qualquer coisa do gênero. Spears é como se você estivesse indo fazer uma pesca submarina. Você está ali embaixo, você está dentro do mar, você tem visibilidade, você sabe em que peixe que você vai atirar. Você não vai atirar num peixe pequeno, você vai pegar aquele peixe estratégico. O Outbound 2.0 ele vem para transformar essa pesca submarina, ao invés de ser aquela pesca onde você tem um arpão, dá o tiro, sobe para o barco, deixa o peixe, pega um outro arpão, recarrega a arma e desce de novo, em uma arma que você consegue praticamente fazer tiros automáticos. Você consegue jogar diversos arpões e trazer eles de volta para dentro de casa. É conseguir alcançar o máximo de eficiência operacional e escala enquanto você mantém a qualidade do seu processo. Beleza? Vamos para o próximo passo. Primeiro ponto que você tem que saber, a gente vai falar bastante sobre o Predictable Revenue ao longo da introdução. Por quê? Porque é isso que o livro justamente vai servir ao longo do curso, como uma grande introdução. Você que quer ser especialista em outbound precisa de mais. Mas vamos lá. Um dos principais pontos do livro é justamente a segmentação entre o seu processo de outbound. Então, o Aaron Ross ele fala sobre hunters e closers, aqueles que caçam e aqueles que fecham. A lógica dos hunters e dos closers é voltada para quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, o hunter ele se torna um especialista no processo de prospecção, conexão e início de qualificação de um lead. Aí ele faz a passagem de bastão para o closer, que vai validar, fazer a proposta e depois ajudar na decisão, na tomada de decisão que vai converter o lead em cliente. Por que o Aaron Ross começou com essa história? Parece frescura para muita gente, mas no final faz sentido demais. Para pensar em um vendedor comum. Esse cara, ele tem um drive, é conseguir a comissão. Ele quer o máximo de comissão possível, ele quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, tem que vender. Se você faz todo o processo de vendas, então se você não tem segmentação, em determinado momento ele está prospectando. E aí ele consegue várias conexões. Então ele tinha um volume de prospecção, é muito operacional. Tende a ser muito operacional. Por quê? Porque você fala com muita gente e pouca gente responde. Pouca gente é efetivo na hora que você conecta, por mais que tenha perfil, talvez não tenha o timing. Então, para rodar, ele fala com muita gente, muito volume. Conseguiu encher o funil dele, aquela lógica, jogou lá para dentro do funil. O que ele faz agora? Próximo passo, depois da conexão, é começar uma qualificação. Ver quem pode comprar agora, quem não pode comprar, quem realmente tem perfil de compra e por aí vai. Então, quando ele começa a passar etapa por etapa do funil, ele começa a ter gente próxima de fazer o quê? De se tornar dinheiro, porque cada venda é dinheiro. E aí para pensar, se você é vendedor ou se você já foi vendedor, sabe muito bem disso. Qual que é a sua prioridade no fim das contas? Pelo que te cobram no fim do mês? É por número e por volume de vendas. Então ele vai dar prioridade no processo dele para essa parte do funil, que naturalmente também é a mais agradável para a maior parte das pessoas, porque é quando você consegue receber os sims. É quando você trabalha de uma maneira muito mais personalizada, muito mais agradável. Você toma menos não. Quem prospecta toma telefone na cara, passa por gatekeeper, acaba sofrendo de vez em quando uma ou outra grosseriazinha ali de um lead um pouquinho mais mal educado ou que você pegou num dia estressado. Então esse processo ele desgasta e esse processo ele recompensa. E essa recompensa, ela cria uma tendência do vendedor de priorizar justamente essas ações. E priorizando essas ações, você cria um gap. E aí, o seu gráfico de vendas ele passa a parecer uma onda. Por quê? Em determinado momento ele está prospectando, 0 vendas. Quando ele começa a criar a venda, ele começa a priorizar mais vendas. Numa hora, o funil seca. Ele parou de prospectar, ele parou de ter gente no topo desse funil. Então, secou, ele tem que voltar a fazer a ação e aí cai infinitamente.
Nesse processo, o que o Aaron Ross descobriu foi, cara, eu consigo manter constância, e daí vem a previsibilidade, que é o momento onde justamente você vai conseguir manter um nível constante no seu topo, e isso vai gerar um nível constante no seu meio e um nível constante no seu fundo de funil, e vai garantir um nível constante de vendas no final do mês, o que é bom para todo mundo, porque se você tem um nível constante, isso gera previsibilidade. Se você tem previsibilidade, você sabe o que investir, como investir, quando investir para conseguir um resultado, correto? Então, ótimo. Então, ele percebeu que ter isso segmentado, esse processo segmentado era o principal caminho para conseguir essa previsibilidade, que vai dar o nome ao livro. Esse é o principal key point que você pode tirar do livro do Aaron Ross. Mas no final das contas tem um pouquinho além disso. O que é? Quando você deixa de prospectar ou você não gosta de prospectar, você passa a não ter a expertise necessária para rodar os processos. E aí, quando você tem um time de hunting que está sendo completamente especialista naquele processo, ou seja, ele está focado em prospectar, em conseguir conexão, em conseguir qualificar, você consegue entender como otimizar esse processo com muito mais velocidade. E quanto mais veloz você é, mais rápido você bate sua competição. Mais rápido o seu competidor cai no mercado. Por quê? Porque você conseguiu iterar várias vezes dentro de um processo e entender, será que vale mais a pena eu prospectar por telefone ou por e-mail? Ou será que eu faço um mix dos dois? E aí dentro desse mix, o que vale mais a pena? Mais telefonemas? Mais e-mails? Como que eu faço cada um? Quando eu consigo a conexão, o que eu falo? Quais são as principais entraves que os gatekeepers apresentam? O que eu posso falar para sair disso? Como que eu qualifico por perfil rapidamente? E isso gera não só um volume constante, mas um volume constante maior do que de alguém que não consegue realizar essa iteração. O mesmo do outro lado. Então, criando especialistas, o seu processo ganha não só em resultado, mas também em previsibilidade. Entendido?